pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as 11 leituras que eu finalizei no mês de janeiro. Janeiro foi um mês de muitas leituras, de leituras muito boas, leituras muito proveitosas, e eu tava bem ansiosa para vir comentar um pouquinho sobre elas com vocês. Mas antes, lembrando que se gostarem de qualquer coisa, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. O link da minha lojinha da Shopee também tá aqui embaixo, lá vocês encontram marca-textos, washi tapes, marcadores de livros, enfim, muitas coisas bacanas que nós leitores adoramos. Então vale a pena dar aquela conferida por lá também. Agora chega de enrolação e bora falar dos livros. E eu comecei o ano lendo A Filha Perdida, de Helena Ferrante, foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. Eu sei que a série Napolitano é a série mais famosa dela, né? Mas ia ter uma adaptação deste livro aqui na Netflix com a Olivia Colman, que é uma atriz que eu adoro. Então eu resolvi ter o meu primeiro contato com a escrita da autora através desse livro aqui. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Leda. A Leda é uma professora universitária que tem duas filhas que decidem se mudar para o Canadá. E ela, ali meio aliviada com essa decisão das filhas, resolve tirar férias no litoral sul da Itália. A ideia da Leda inicialmente é aproveitar sua própria companhia, colocar o trabalho em dia, descansar. No entanto, logo uma família de napolitanos começa a chamar sua atenção, em especial a Nina, que é uma mãe muito jovem, juntamente com a sua filha Helena, que é uma garotinha que está sempre agarrada com uma boneca. E essa basicamente é a premissa desse livro, então a partir daí a gente vai acompanhando um pouco mais da Leda, a gente vai descobrindo quem é essa personagem, o porquê essa família de napolitanos chamou tanta atenção dela, vão acontecer coisas envolvendo a Leda e essa família. E é um livro muito interessante, porque primeiro, tem uma personagem que é uma personagem imperfeita, então assim, ela causa diversos sentimentos bem conflitantes no leitor, sabe? E é um livro que ele se passa através dos pensamentos dessa personagem, que é uma personagem imperfeita, e não tem filtros no pensamento dela, porque ninguém filtra o que pensa, né? A gente filtra mais o que fala, mas o que pensa é mais difícil. Então você vai acompanhando essa mulher, entendendo um pouco mais do que foi a maternidade para ela. É um livro que vai falar sobre a maternidade romantizada, sobre o peso que a sociedade coloca nas mulheres, sobre a forma como o patriarcado faz com que a gente enxergue a maternidade, que a gente sempre acha que a mulher tem o dom de ser mãe. Enfim, é um livro muito interessante. Eu acho que não é um livro para todo mundo, porque nem todo mundo vai curtir tanto. Principalmente por conta dessa personagem. Ela tem pensamentos ali que são bem populares muitas das vezes, algumas vezes você não consegue entender aonde as atitudes, os pensamentos dela estão nos levando, sabe? Aonde ela quer chegar com as coisas que ela faz. Mas eu gostei muito, muito mesmo, assim, me envolveu muito. Eu li rapidinho, apesar de ser um livro curto, você está dentro de um fluxo de pensamentos, então eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas acabou me ganhando muito, eu curti demais e quero muito ler a tetralogia napolitana porque eu realmente curti bastante a escrita de Helena Ferrante. E o filme também, gente, tá muito bom, tá muito bacana, inclusive a Olivia Colman tá concorrendo a melhor atriz no Oscar, mas eu sugiro que leia o livro antes, sabe? Algumas coisas ficam um pouco mal explicadas no filme, pelo menos eu senti isso. Enfim, gostei bastante da minha primeira leitura do ano. E a minha segunda leitura foi Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid, que é uma das autoras que eu amo, né? Se tornou uma das minhas autoras queridinhas. E os livros dela mexem muito comigo, sabe? E esse aqui eu tava bem curiosa pra ler porque ele tem dividido muitas opiniões. Ele foi um dos primeiros livros lançados pela autora, se eu não me engano, o primeiro ou um dos primeiros a serem publicados. E muita gente tava achando fraco, muita gente tava curtindo muito, e então eu quis ler pra tirar minhas próprias conclusões. E assim, eu entrei pro time que amei demais essa leitura. E em Para Sempre Interrompido a gente vai ter a história da Elsa e do Ben. Eles se conhecem ao acaso um dia em que eles estão comprando pizza. E a conexão entre os dois de cara é muito forte. Eles começam a sair, começam a se relacionar. E os sentimentos que vão crescendo entre eles são algo bem único, assim, sabe? Eles começam a se envolver muito, a se curtir muito e a perceberem que querem muito um na vida um do outro. Querem estar muito na vida um do outro, no caso. E, assim como o início do relacionamento deles, que foi algo bem rápido, tudo vai caminhando de uma forma muito rápida, mas que faz muito sentido pelo que eles estão sentindo e pelo que eles estão construindo juntos. Em pouquíssimo tempo eles se conhecem, vão morar juntos e se casam.
e isso tudo num período de mais ou menos uns 6 meses. E com 9 dias de casado, o Ben vai comprar uma coisa no mercado, acaba sofrendo um acidente e vindo a óbito, e a Elsie se vê viúva. Acontece que nenhum dos dois contou pra família que ia se casar. A Elsie já tem uma relação muito conturbada com os pais. E o Ben, ele só tinha a mãe perdeu o pai, só tinha ele de filho. E os dois eram muito unidos, mas ele nunca achou o momento certo pra contar que tinha conhecido a Elsie e que tinha se casado com ela. Então, a gente vai ver a Elsie ali passando por todas as fases do luto, tentando lidar, né, com essa perda do Ben, tentando lidar com a nova vida dela, porque apesar de terem sido 6 meses e alguns dias, eles construíram algo muito intenso, eles tinham planos, eles tinham a vontade de estar um na vida do outro. Então ela vai ter que lidar com as fases do luto, com a perda, com essa nova sogra que ela nunca conheceu e que vai desconfiar num primeiro momento dessa mulher que se diz casada com um único filho. E a gente vai lidando, a gente vai acompanhando então esses sentimentos dessa personagem, todas as situações pelas quais ela vai passando, enquanto ela tenta superar um amor que foi tão fugaz na vida dela. E esse é o enredo basicamente de Para Sempre Interrompido, onde a Taylor vai mesclar ali a narrativa entre passado e presente. Então no passado a gente vai conhecendo um pouquinho mais de quem era a Elsie, de quem ela se tornou depois que ela conheceu o Ben, de como eles construíram esse relacionamento, de como foram cada uma das fases desse relacionamento para eles. E no presente ela lidando com tudo, tendo que lidar com o luto, com o recomeço, lidando também com essa relação com a sogra que ela nunca conheceu e que está conhecendo após a partida do Ben. E foi um livro que mexeu muito comigo, que me emocionou muito. Eu achei linda a forma como a Taylor lidou com o luto aqui, como a personagem realmente viveu isso, como ela demonstrou isso pra gente, sabe? Em alguns momentos o livro pode ser um tantinho quanto clichê? Pode. Mas para um dos primeiros livros da autora, é assim, sensacional, sabe? Eu gostei muito. E apesar de ser um livro então mais parado, sem grandes acontecimentos, ainda assim me envolveu muito e foi uma leitura que eu quis acabar abraçando o livro, de tanto que eu gostei, sabe? Recomendo demais. E o terceiro livro lido no mês de janeiro foi Holmes o Maligno, que é o último livro da série Rastros de Sangue, da Karen Menescalco. E assim, esse aqui é o desfecho da história, eu gostei bastante, foi um livro que me envolveu muito, mas que eu não vou entrar em detalhes com vocês nesse vídeo, porque o próximo vídeo que vai sair no canal é um vídeo falando só sobre essa série. Então, para não ficar cansativo para vocês, eu vou falar um pouco mais da minha experiência de leitura com esse livro no próximo vídeo, mas já adianto que a autora fechou essa série com chave de ouro e que esse livro me ganhou por completo, e que eu vou panfletar mais um pouquinho essa série maravilhosa. Então, essa aqui foi a leitura seguinte. E as minhas leituras seguintes, sim, no plural, porque foram duas, a mesma leitura, na verdade, em formatos diferentes, foi 1984, do George Orwell. Eu li nessa edição da Companhia das Letras, no e-book da Antofágica, que eu tinha comprado, que estava no meu Kindle, e nessa HQ aqui, lançada também pela Companhia das Letras, pelo selo Quadrinhos na CIA. E por que eu decidi fazer essa leitura em paralelo, assim, entre duas versões diferentes e tudo mais? Porque eu sempre tive um certo receio com 1984, sabe? Era um livro que eu tinha muita vontade de ler, que eu tinha muita vontade de conhecer a história, de entender as referências que eu via por aí, mas eu tinha aquele receio de não entender, de ser uma leitura muito difícil, de não dar conta de terminar, sabe? Então eu acabei decidindo pegar as duas versões para ler juntas, porque talvez se ficasse um pouco confuso ou se alguma coisa não ficasse tão clara, eu teria o quadrinho para estar acompanhando. E até mesmo para ver, né, se a adaptação em quadrinho estava funcionando, se realmente estava fiel, se realmente condizia com o livro. Então eu quis fazer esse paralelo para comentar com vocês também. E esse livro aqui acabou me surpreendendo mais do que eu imaginava, porque de início foi um pouquinho confuso até entender, né, o que o Orwell estava querendo passar ali pra gente, mas dá pra fazer tantos paralelos com a atualidade, sabe, que acabou se tornando uma leitura que fluiu muito bem e que me envolveu muito, sabe? Então eu curti muito, quem me acompanha no Instagram viu até que eu dei 5 estrelas, e foi incrível fazer esse paralelo. Eu li uma parte do livro, esse livro é dividido em partes. Eu li uma parte do livro e uma parte do HQ. E eu acho que ficou tudo muito mais visual, sabe? Inclusive, quero dizer que a adaptação dessa HQ tá perfeita, assim como da Revolução dos Bichos.
Todas duas, assim, valem muito a pena. Pra quem já leu o livro, pra quem quer conhecer a história, mas ainda não se sente preparado para ler a obra completa. Então fica aí uma ótima recomendação, porque realmente foi muito interessante fazer essas leituras em conjunto. E essa aqui, pra quem não sabe, é uma distopia escrita por George Orwell, onde um governo totalitário toma o poder, tem um partido central controlado pelo grande irmão, que controla a população através da obediência, através da alienação e através do medo, que vai sendo conquistado por uma falsa lealdade, vamos colocar assim. Não lealdade, no caso, acho que a palavra que caberia melhor aqui seria obediência. Então, eles usam desses pontos aí para manipular e para manter a população presa através dos pensamentos. E a gente tem como personagem central o Winston. O Winston, ele é um homem que faz parte do partido, ele trabalha no Ministério da Verdade, controlando as informações que chegam e distorcendo essas informações para que as pessoas acreditem no que o partido quer dizer, sabe? Para que nada, nenhum dado conteste aquilo que o partido passa para as pessoas, que o grande irmão diz. E a gente começa então acompanhando um ato meio que subversivo do Winston. Subversivo, entre aspas, porque pra gente seria uma coisa normal, ele tá ali escrevendo um diário, contando como é a situação dele, as coisas que o partido faz, as coisas que o partido faz com que as pessoas façam, o ódio que ele faz com que nutram pelos traidores, a forma como cada um é controlado, até mesmo dentro de sua casa, porque tem uma tela que observa todos os movimentos e tudo aquilo que é falado, como chegou a um ponto em que as crianças são tão manipuladas pelo governo que acabam denunciando os próprios pais. Enfim, ele vai contando um pouco dessa situação pra gente. E apesar dele ver, né, essas dominações cruéis do partido, as mentiras, a manipulação, ele não tem força, ele não consegue fazer nada contra aquilo justamente pelas represálias que ele vê por parte do grande irmão, do partido e tudo mais. E a gente vai acompanhando também um pouco dele no trabalho, por exemplo, quando a gente conhece uma mulher que ele vê, a Júlia, que ele entende que ela é tudo aquilo que o partido idealiza, que o partido quer que as pessoas sejam, então ele tem uma repulsa muito grande por essa moça, assim como ele tem uma fascinação pelo O'Brien, que é um homem que trabalha com ele, e que ele acredita que esse homem tem pensamentos assim como o dele, que contestam algumas coisas que são passadas pelo partido, ou a maioria das coisas. E a gente vai vendo então essa relação dele, a sociedade como um todo, como está funcionando, essa questão dele com a Júlia, até que as coisas começam a mudar, e daí eu paro para não dar nenhum spoiler, porque sim, é um livro que já foi lançado há muito tempo, mas eu não conhecia a maior parte das informações da história, e eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. E sim, isso aqui é uma distopia, mas a própria edição da Antofágica, ela tem um pós-fácil que vai fazer justamente um paralelo de diversas situações de 1984 com a nossa atual situação política aqui no Brasil. E, gente, é impossível você não ir vendo várias coisas, por exemplo, a manipulação política, a manipulação da grande massa, como a fome e a miséria é usada para controlar grande parte da população que sequer tem força para se revoltar, como as informações falsas, as fake news, né, vão influenciando as pessoas, vão mudando a cabeça das pessoas, fazendo com que elas acreditem em algo que nunca aconteceu e que talvez nunca aconteça, como a população vai se alienando aos poucos sem que perceba, até chegar no extremo mesmo de não conseguir mais pensar, de não conseguir mais construir um pensamento crítico, sabe? Na verdade, gente, é até difícil falar desse livro, sabe? Eu acho que ele merecia até um vídeo só sobre ele, sobre os pontos que ele levanta, porque realmente é um livro muito pertinente, um livro muito necessário, e um livro que foi escrito há mais de 70 anos e que ainda, infelizmente, é tão atual, sabe? E, sinceramente, eu tenho a impressão que eu posso ler esse livro mais umas 10 vezes, e as 10 vezes eu vou tirar lições valiosas e vou enxergar diversas situações de outra forma, sabe? E só para vocês refletirem um pouquinho, eu separei uma frase aqui do livro, que é dita algumas vezes, que é: quem controla o passado dirige o futuro, quem dirige o futuro conquista o passado. Vou deixar essa frase aí para vocês pensarem um pouquinho, porque tem muito a ver com o que o Orwell quis passar a respeito de toda a manipulação de ideias, pensamentos e de acontecimentos que
ocorre nesse livro aqui. Enfim, gostei muito, 5 estrelas, favorito, e uma leitura que eu pretendo refazer durante algumas vezes aí na minha vida, porque realmente é um livro sensacional, e é um livro para ir sendo digerido aos poucos, para ir sendo sempre reestudado, sabe? Gostei muito. E eu espero que não tenha ficado muito confuso o que eu falei sobre 1984. A minha leitura seguinte foi Amor e Sorte, da Diana Evans Welsh. Eu já comentei sobre esse livro aqui no canal em um vídeo sobre livros para ler no verão. Vou deixar aqui nos cards se vocês não conferiram ainda. E, gente, isso aqui é uma leitura muito delicinha, muito gostosa. Uma leitura leve que vai te levar para conhecer um pouquinho mais da Irlanda. E foi sensacional. Aqui a gente tem a história da Ed. Ela tá na Irlanda, no casamento da tia dela. E a intenção dela é encontrar com a melhor amiga na Itália, a Lina, que é a personagem do primeiro livro dessa trilogia. No entanto, o irmão dela, o Ian, eles estão ali com uma relação tanto quanto estremecida. E ela acreditava que ele iria para a Itália com ela. No entanto, ele tem outros planos, ele vai fazer uma road trip pela Irlanda. Uma das bandas que ele mais ama está encerrando a carreira e eles vão fazer um show ali. E a intenção dele é ir visitando cada um dos pontos que são fundamentais para a história da banda e escrever uma matéria, porque ele tem ali uns segredinhos escondidos, enfim. E coisas vão acontecer que a Lina vai acabar acompanhando então o Ian e o Rowan, que é um amigo do Ian, nessa road trip. E nessa road trip então ela vai restabelecer os laços com o irmão, entender o que deu errado para que eles brigassem, porque foi uma situação bem complicada, uma situação muito delicada, que ela ainda traz consigo e que ela ainda não passou para a família para que eles possam resolver juntos. E é uma história sobre recomeço, sobre amizade, sobre fortalecimento de laços, né, como eu disse. É muito fofa, amei muito esse livro e foi a leitura leve que eu tava procurando no momento. Eu devorei assim, de uma vez só, numa sentada, porque realmente foi muito envolvente. E a minha leitura seguinte, ela tem uma premissa muito parecida com a de Para Sempre Interrompido. Eu não me toquei na hora que eu fui montar minha TBR, mas na hora que eu comecei a ler eu falei, nossa, qual era a possibilidade de pegar esses 2 livros no mesmo mês, né? Que foi o Muito Além do Infinito, da Jill Mansell. E aqui a gente tem a Ellie. Ela era apaixonada pelo Jamie, os dois tinham um casamento muito feliz, eles eram muito amigos, muito parceiros, estavam com planos de construírem uma vida juntos, de continuarem, né, construindo uma vida juntos, porque eles já eram casados. E o Jamie acaba sofrendo um acidente de carro vindo a óbito e deixando a Ellie viúva. A Ellie não sabe lidar muito bem com aquilo num primeiro momento, ela tá se sentindo muito perdida, muito sozinha. O sogro, que perdeu o único filho também, que é um ator muito famoso, tenta ajudá-la a lidar com essa perda quando nem ele mesmo entende direito os sentimentos que ele tá carregando. E ele vai comprar uma casa em Primrose Hall, eu acho que é assim que se fala, ou Primrose Hall, acho que é esse segundo nome, viu, gente? Onde ele vai levar a Ellie pra morar, porque ela tava morando num lugar que era bem complicado, bem perigoso, e é lá que as coisas começam a acontecer. Ela vai fazer amizade com uma vizinha que chama Ho, e a Ho vai acabar, de certa forma, fazendo com que ela consiga um novo emprego com o Zack. O Zack é um cara que ele é muito bonitão e que tá procurando alguém bem profissional pra trabalhar com ele, que não vai ter nenhum interesse amoroso, porque ele já teve alguns problemas em relação a isso. E a Ellie acaba sendo a pessoa perfeita porque ela é muito competente e ela não tem plano nenhum de se apaixonar e de ter novos relacionamentos tão cedo, porque ela ainda não superou bem a morte do Jamie, era uma pessoa que ela amava muito. E essa é a premissa base de Muito Além do Infinito. A gente tem então o núcleo da Ellie, que ela vai estar ali lidando com as perdas dela, lidando com o luto, passando pelas fases do luto, tentando reconstruir a sua vida depois de perder uma pessoa que ela amou tanto. Nós vamos ter a Ro também, que é uma mulher que já foi muito famosa e que agora tá meio perdida, tá num relacionamento que é uma verdadeira furada. A gente vai ter o Zack, que vai se encantar pela Ellie, mas não vai tomar nenhuma atitude, porque afinal a regra de não se envolver com ela é dele. E também tá passando por um relacionamento ali que não tá muito legal. A gente tem o próprio sogro da Ellie tentando lidar com a morte do único filho e se envolvendo com uma pessoa também. Então a autora vai construindo diversos núcleos que vão se entrelaçando e vão deixando a história muito interessante. Eu gostei bastante. Ao contrário do Para Sempre Interrompido, que tem um tom um pouco mais melancólico, esse aqui ele já é um pouco mais pra cima, assim, ele tem diversos núcleos que vão dando uma quebrada, tem diversos acontecimentos, reviravoltas que você não espera.
E foi bem gostoso de ler, sabe? Eu gosto muito dessas tramas que as autoras dos romances de hoje criam, que envolvem várias pessoas, que criam um senso assim, de comunidade, de... sei lá, sabe? Eu curto muito isso. Gostei muito desse aqui. Eu li com a Fran, ela também gostou bastante. E foi um dos meus queridinhos, assim, desse selo dos romances de hoje. Foi uma leitura muito, muito gostosa e que eu recomendo muito. A minha leitura seguinte foi o Procure nas Cinzas, do Charlie Donlia. Eu já fiz um vídeo só falando sobre ele aqui no canal, então não vou comentar de novo, vocês vão ter que ir lá assistir meu vídeo, vai estar aqui nos cards. Mas já adianto que foi uma leitura que eu gostei bastante, tive algumas ressalvas, mas para entender um pouquinho mais da minha experiência de leitura, vocês vão ter que ir lá assistir o vídeo. E a minha leitura seguinte foi o último livro da série dos Ravenels, acredito que agora seja o último livro da série, que é Uma Tentação Perigosa, da Alyssa Kleypas. E, gente, esse livro aqui foi um verdadeiro presente para todos os fãs dessa série e para todos os fãs da série As Quatro Estações do Amor, porque sim, aqui nós temos muito envolvimento da família da Ivy, eu nunca sei exatamente como pronunciar o nome dela, mas enfim, e da Lilian, que é a nossa americana. Basicamente são minhas duas personagens favoritas da outra série, apesar de gostar muito da Daisy também, mas enfim. E as duas estão muito presentes nesse livro, a família das duas estão muito presente nesse livro, porque a nossa protagonista aqui é filha da Lilian. E o Sebastian, o nosso protagonista do Pecados do Inverno, também tem um grande envolvimento com este livro. Então, assim, gente, eles são Ravenels? Não. Mas, assim, eu aceito a Lisa ter colocado esse livro nessa série porque foi maravilhoso rever esses personagens. Aqui a gente tem a Merit, ela é viúva, ela dirige a empresa de navegação do marido, ela tá ali triste, né, por essa perda, mas não tem interesses em refazer a vida dela, não por agora. Ela tá tomando conta dos negócios, tá tentando segurar tudo com pulso firme e fazer com que tudo dê certo. E nós temos um escocês. Sim, nós temos um escocês nesse livro. O Keir, ele tá ali trazendo um carregamento dele, dá um problema, e ele vai se encontrar com a Merit, que é a responsável, né, por trazer esse carregamento e tudo mais. E os dois ali vão sentir uma atração de cara, mas ninguém quer se envolver com ninguém. E eles começam a se aproximar e as coisas começam a acontecer. Só que o Keir também começa a sofrer algumas tentativas de assassinato, que de início eles acham que é um assalto, e depois as coisas começam a ficar muito confusas. E dessa forma os dois vão se ver muito envolvidos, e nós temos aqui um romance muito bacana de acompanhar, apaixonante, um personagem escocês, uma mocinha à frente do seu tempo que sabe o que quer e luta pelo que quer. Nós temos perdas de memória, assassinatos e muita ação, e personagens antigos aparecendo e aquecendo o coração da gente e fazendo com que a gente ame ainda mais a Alyssa Kleypas. Recomendo muitíssimo esse livro e essa série toda, porque os Ravenels com certeza é uma das minhas séries de romance de época favoritas, por tudo que entregou ao longo de todos os livros, sabe? Recomendo demais esse livro, leiam As Quatro Estações do Amor, leiam tudo que a Alyssa escrever, porque vale a pena. A minha penúltima leitura do mês foi A Sedução da Duquesa, da Lorraine Heath. É o quarto livro, se eu não me engano, da série dos Irmãos True Love. E esse aqui, gente, foi um livro que eu não sei ao certo como eu me senti em relação a ele. Aqui a gente vai ter a história da Selena. A Selena é uma duquesa que ficou viúva há pouco tempo e que, se não engravidar, ela vai perder todos os bens do marido para a coroa e vai ficar sem nada, apenas com uma pensão irrisória para se manter e para cuidar das irmãs, já que o irmão dela é um desajuizado que não ajuda em nada a situação da família, sabe? Ela resolve ir no clube do Aidan, que pra quem já leu os outros 3 livros da série sabe que clube é esse, e usá-lo para engravidar, fingir que o filho é do Duque e assim ficar com todo o patrimônio dele. Então o Duque acabou de morrer, ela tá ali visitando o clube e tentando seduzir o Aidan. Acontece que ela vai acabar contando pra ele, inclusive, que queria usá-lo, coisas vão acontecendo, eles vão se envolvendo e o livro vai acontecendo, sabe? Eu não posso comentar muito porque eu entregaria a trama toda e é muito complicado falar do livro sem poder comentar um pouco mais do enredo pra vocês entenderem, sabe? Mas uma coisa que eu acho que é importante saber é que a Selena, ela cuidou das irmãs desde muito nova, ela se casou justamente para dar um conforto para as irmãs, porque o pai tinha arruinado o patrimônio da família, o irmão segue pelo mesmo caminho,
Então ela se sente muito responsável por essas irmãs e pelo futuro que as aguarda, sabe? Não sei se isso justifica as atitudes da personagem, mas é um ponto que eu acho que valia a pena comentar, sabe? E foi um livro que, como eu disse, me causou muitos sentimentos conflitantes. Porque, primeiro, esse plot de uma pessoa usar a outra para um fim, por mais que ela tenha contado depois, por mais que ela tenha aberto o coração e ele aceite ajudá-la, é algo que me incomoda muito. Independente de ser esse livro ou qualquer outro livro, esse plot de usar as pessoas não é algo que me agrada. Então, assim, já foi complicado quando eu vi como começaria a história. Em determinados momentos da trama, a gente sente que o Aidan vai abrindo mão de coisas muito importantes, de coisas assim que realmente fazem a diferença pra ele em prol da Selena, enquanto a gente sente um pouquinho assim que pra ela atingindo o fim dela, ele vai ter que lidar com aquilo e pronto, sabe? Depois a autora desenvolve melhor os sentimentos dela, mostra pra gente que ela realmente gosta dele, desenvolve sentimentos por ele, mas aí eu já tinha me incomodado muito com várias cenas e com várias situações, e foi aquele tipo de livro assim que eu curti o desfecho, eu gostei da forma como a autora foi desenvolvendo a história, mas o plot central e os sentimentos dos personagens e as formas como foram sendo trazidas me incomodou um pouquinho. Pode ter ficado confuso pra vocês? Pode, porque eu não pude falar nada do livro pra não dar spoiler, mas quero explicar esses sentimentos que foram surgindo sem dar spoiler, isso é meio complicado. Mas assim, dos livros dessa série até agora foi o que eu menos gostei, ainda assim dei um 3,5, curti alguns desenvolvimentos, alguns enredos, algumas formas que foram trazidas, outras nem tanto. Adorei o Aidan, apesar de ter uma fala dele aqui que me incomodou um pouquinho. Gostei da Selena no fim das contas, não amei a personagem. E tô bem ansiosa pro próximo livro, porque o próximo livro é a irmã True Love, né? Que falta antes do Fera. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque ela é uma apaixonada por livros, né? Vai rolar uma identificação. Enfim, curti, mas não amei. Tive alguns problemas com o livro, alguns problemas com a personagem principal, com algumas atitudes dela, mas no fim das contas acabei gostando da história. E por último, mas não menos importante, eu li Um Salto para o Amor, da Ione Simões, que eu também não vou ficar falando muito sobre esse livro, porque eu fiz um vlog de leitura onde eu falei bastante sobre ele, vai estar aqui nos cards também. Mas é um nacional que foi lançado no ano passado, eu amei a leitura, amei os temas que foram trazidos, curti demais a escrita da Ione, me envolveu muito. A Lily é uma personagem que é muito cativante e tem referências a um filme que eu adoro, então isso já trouxe ainda mais proximidade, tem trilha sonora. Enfim, foi um livro que eu amei, e pra saber mais sobre a minha opinião, sobre a minha experiência de leitura, vocês vão assistir o vlog. E bem, pessoal, é isso. Essas foram as 11 leituras do mês de janeiro. Me contem aí embaixo se já leram algum desses livros, se gostaram, se não gostaram, qual foi a opinião de vocês, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.